Muito bom dia a todos. É uma grande honra, em nome da IPEX, estar presente aqui neste fórum, de caráter muito importante. Agradecemos desde já, o convite feito pelo Jornal de Expansão, na pessoa do Dr. João Armando. Agradecemos a comunidade empresarial aqui presente, porque, na verdade, se nós existimos, é porque do outro lado existe um empresário. E, olhando já para este ponto, este foco, nós redimensionamos aquilo que é a nossa apresentação e vamos falar um bocadinho daquilo que são os mecanismos de apoio e incentivos ao investimento privado, que de facto é aquilo que mais interessa às empresas. É tudo aquilo que nós, Estado angolano, tem feito para criar um bom ambiente de negócio e, de certa forma, ajudar o empresariado na redução dos custos e, com isso, atingir uma boa dinâmica nas suas atividades. Pronto, eu iria então passar a fazer a apresentação e observar um ponto aqui, que durante muitos anos, sempre que falássemos de incentivos e de apoios do próprio Estado angolano, nós olhávamos apenas para os incentivos fiscais. Hoje, de facto, o paradigma é totalmente diferente. Nós, para além dos incentivos fiscais, nós temos um quadro bastante atrativo que também vem, de certa forma, apoiar o investidor e o investimento privado naquilo que tem a ver com incentivos financeiros, a facilitação no processo administrativo, na tramitação e implementação de projetos, um acompanhamento aos projetos de investimento a tempo inteiro, desde a constituição da empresa até a sua implementação, desenvolvendo atividades de aftercare e entre outras. Só para elucidarmos aqui, nós elegemos para este evento um pacote de 4 incentivos ou 4 conjuntos de incentivos que, de forma inclusiva, vem estado a ajudar aquilo que é o investimento privado, aquilo que é a atividade econômica e financeira das empresas. Na primeira variante, nós temos o quadro legal flexibilizado. Na segunda variante, nós temos os incentivos financeiros. Na terceira variante, nós temos as facilidades administrativas e incentivos fiscais. Na primeira variante, nós vimos que, com a lei do investimento privado, nós temos um processo de investimento mais célere. Temos um mecanismo de facilitação do próprio processo de tramitação de investimento privado. Temos a concessão de vistos a investidores e visto de trabalho também muito mais célere. E temos um processo de simplificação nos vários organismos da função pública. Nós queremos aqui destacar
e para melhor enquadrar os 3 regimes que a lei do investimento privado traz. Nós temos o regime de declaração prévia, o regime especial e o recente aprovado, que é o regime contratual. O regime de declaração prévia, em linhas gerais, tem a ver com todos aqueles os projetos ou setores que se enquadram num regime não prioritários, mas essenciais. O regime especial tem a ver com todos aqueles projetos, aquelas propostas de investimento privado que se enquadram nos setores prioritários elegíveis pelo Estado. E o regime contratual tem a ver com ambos os setores, só que com uma particularidade. Tem que ser projeto que, de facto, acrescenta algum valor à nossa economia. Suponhamos um projeto no setor do comércio, que por si só é enquadrado no regime de declaração prévia, que tem menos incentivos que o regime especial. Se o projeto for avaliado acima de 10 milhões de dólares, criar acima de 100 postos de trabalho e, de certa forma, ser um projeto âncora, então este poderá recair no regime contratual. Qual que é a grande vantagem do regime contratual? A grande vantagem do regime contratual é que ele permite uma negociação dos incentivos. Permite que o investidor negocie com o Estado, né, aquilo que ele quer em função dos incentivos. Aqui apenas para dar um pequeno respaldo naquilo que é os setores prioritários, para elucidar ambos os regimes. Nós temos como setores prioritários os setores ligados com a agricultura, a alimentação e agroindustrial. Temos também unidades de serviços de saúde especializada, o reflorestamento, a indústria de transformação de recursos florestais, a produção e distribuição de eletricidade, a educação e formação técnico-profissional, o saneamento básico, a recolha e tratamento de resíduos sólidos, a construção e obras públicas, telecomunicações e tecnologias de informação, as infraestruturas aeroportuárias e ferroviárias, os textos, vestuário e calçado, a hotelaria, turismo e lazer. São esses, de uma forma síntese, que são os setores prioritários. Falando um bocadinho daquilo que são os incentivos financeiros, nós vimos que o Estado tem estado a aprovar uma série de programas que visam apoiar ao microcrédito, visam apoiar ao crédito em si, visam, de certa forma, bonificar os juros e visam também potencializar aquilo que é o programa da inclusão financeira visado pelo BNA. Falando daquilo que são as facilidades administrativas, nós hoje temos uma plataforma eletrônica designada JUI, que é a Janela Única do Investimento, em que as propostas de investimento privado, que anteriormente eram remetidas à IPEX de forma física, hoje são remetidas por via digital, né? Em qualquer lado do mundo onde o investidor estiver, ele pode submeter a sua proposta de investimento. Nós temos também na IPEX um serviço do One Stop Service, em que o investidor, por meio da IPEX, pode
de certa forma, beneficiar dos serviços de todo o funcionalismo público. Já dissemos que o BNA também tem as suas políticas administrativas de facilidades ao investimento. O SME tem a redução no tempo da obtenção de visto e nós, a IPEX, ainda temos o apoio institucional ao investidor. Falando um bocadinho daquilo que é a JUI. A JUI é um mecanismo de facilitação através da qual a IPEX coordena a implementação dos projetos de investimento. Ou seja, pela JUI, o investidor não precisa, de forma alguma, debater ou solicitar serviços de outras instituições públicas. Nós, a IPEX, de certa forma, agimos como advogados do investidor, de forma a que todas as necessidades que o investidor tiver na implementação do seu projeto, nós, a IPEX, possamos, de certa forma, atender. Seremos nós a contactar as outras instituições públicas. Aqui, a título de exemplo, aquilo que é os serviços de apoio no âmbito da janela única do investidor. Nós apoiamos desde a constituição da empresa, o licenciamento da atividade, as isenções fiscais e aduaneira, a ligação de água e luz, o apoio no processo de identificação de terrenos para a implementação do projeto e outros. Falando daquilo propriamente que são os incentivos de natureza fiscais e outras facilidades, nós, a IPEX, nós temos com a lei do investimento privado a redução ou isenção das taxas de imposto, o crédito fiscal, a dedução da matéria coletável, as amortizações aceleradas. Naquilo que são os incentivos aduaneiros, nós temos a isenção do pagamento dos direitos aduaneiros sobre a importação dos bens e equipamentos necessários para a implementação dos projetos. E naquilo que são as facilidades, nós temos ainda aquilo que é a isenção de todas as taxas e emolumentos, devidos por qualquer serviço solicitado a um ente público. Suponhamos um projeto aprovado pela IPEX num regime especial, que também aqui podemos enquadrar já o regime contratual, porque é um regime negociável e o investidor poderá negociar também. Nós isentamos o investidor de pagar, por exemplo, uma taxa de um licenciamento. Nós isentamos o investidor de pagar uma taxa na questão de uma aprovação de qualquer documento por um ente público. Nós temos este benefício. Falando daquilo que são os incentivos de declaração prévia, propriamente dito, nós vimos que nós temos a isenção nos impostos CISA, imposto industrial, imposto de aplicação de capitais e imposto selo. Eles variam numa proporção de 20 a 100 e têm o prazo vigente ou de durabilidade de apenas 2 anos. Naquilo que são os benefícios no regime especial, nós dividimos o país por 4 zonas, né? Face àquilo que é a política do governo em levar o investimento para o interior do país. E estes incentivos variam de 50, ou melhor, de 20 a 92,50%.
Eis aqui a divisão do país por zona. Dizer que na zona A encontramos a província de Luanda, no seu todo, os municípios da Huila, Benguela e Lobito, né? Aqui observando que a ideia é que todas essas localizações, de facto, têm alguma infraestrutura para o desenvolvimento dos projetos. Depois temos a zona B, que é o Bengo, o Bié, o Kwanza Norte, Kwanza Sul, o Ambo, Namibe e os restantes municípios de Benguela e Huila. Depois temos então a zona C, que é a província de Cubango, a província de Cunene, Lunda Norte, Lunda Sul, Malange, Mochico, Uige e Zaire. E depois temos então a zona D, onde encontramos a província de Cabinda. Falando um bocadinho daquilo que é o regime contratual, que é de facto uma novidade, né? Foi recentemente aprovado. Nós temos uma redução das taxas, todas já discriminadas lá em cima, que é o imposto predial, o imposto sobre a aplicação de capitais, o imposto selo, por um período máximo de até 15 anos. Nós temos um crédito fiscal de até 50% do valor do investimento. Nós temos um aumento das taxas de amortizações e reintegrações de até 80%. Considerando como os custos de valor das despesas de investimento, falando propriamente daquilo que o investidor tem que gastar para criar as suas próprias infraestruturas, se ele estiver no regime contratual, isso o Estado vai deduzir naquilo que são os custos de investimento. Prontos. Falando um bocadinho daquilo que é o trabalho da Agência de Investimento Privado. Nos últimos 4 anos, nós tivemos os seguintes frutos, que são os dados estatísticos que a IPEX conseguiu nos últimos 4 anos. Dizer que nos últimos 4 anos nós registramos 463 propostas de investimento privado, sempre trabalhando no prazo médio de emissão do CRIP de 3 dias. Nós estamos a falar de um volume de investimento avaliado em torno dos 4 mil milhões de dólares. Nós temos potenciado a criação efetiva de mais de 35 mil postos de trabalho, dos quais já foram criados efetivamente 10 mil postos de trabalho. Em termos de acompanhamento, nos últimos 4 anos nós acompanhamos de forma incisiva 119 projetos. Nós tivemos apenas um projeto suspenso, tivemos 11 projetos cancelados por várias razões e temos 2 projetos por implementar. Temos já um total de 330 projetos implementados. Aqui, olhando um bocadinho para os setores e para aquilo que é o destino do investimento privado, nós vimos que Luanda continua a ser a maior praça do investimento privado, ocupando cerca de 80% daquilo que são
as propostas de investimento privado. Depois, olhando aqui para aquilo que são os setores de atividade, nós temos o setor da indústria com a maior fatia do bolo, com cerca de 197 projetos registrados, avaliados em um montante de cerca de 2 mil milhões de dólares. Pronto, feito isso, eu tenho apresentado a minha missiva para hoje e desde já agradeço todo mundo pela vossa atenção.